Dias, eu estou no terceiro período de design de moda na Universidade Veiga de Almeida e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de história do design e eu escolhi fazer sobre a evolução da roupa íntima no século XX. Começando por 1900, os anos 1900 ficou conhecido na França como La Belle Époque. La Belle Époque trouxe uma silhueta em forma de S, que era formada por um espartilho que apertava demais a cintura. Então ele projetava o busto para frente e o bumbum para trás. E ainda tinha uma anquinha que aumentava essa proeminência. E nessa época, a roupa íntima era formada por espartilho, anquinha, combinação e calçolas. O espartilho ele era estruturado por hastes de metal, barbatanas de baleia, amarrado nas costas, por cordões. As combinações ficavam por debaixo do espartilho. E as calçolas desse período eram feitas de algodão e podiam ter bordados e rendas. E tinha um cordão que acinturava, né? Que você podia amarrar na cintura. Os espartilhos eram usados por mulheres de classe alta, pois era limitado para as mulheres, para as operárias, pois limitava a movimentação, né? A movimentação física. E as camponesas não usavam roupas de baixo, elas vestiam uma saia, uma camisa e por cima um colete atado com cordões, amarrados para frente, né? Porque se vestiam sozinhas. Esse colete ali acinturava e sustentava os seios também. Em meio a isso, né, a Hermine Cadoli, ela desenvolveu uma alternativa ao espartilho, um corpete para seios. Esse corpete, ele não foi considerado um sutiã propriamente dito porque ele tinha uma base de espartilho. Ele era baseado no espartilho. E ele se sustentava pelos ombros e não pelo quadril, como era o espartilho em si, né? Então, vou falar de 1910 e o início dessa década as mulheres ainda usavam muito o espartilho, só que ele era um pouco diferente. O espartilho vinha abaixo do busto, estrangulava os quadris e terminava no joelho, então ele limitava muito a movimentação delas. E com a popularização do tango, passou a ser confeccionada uma calçola de dança para trazer essa movimentação e essa leveza necessária para o tango, né? Em 1913, a Mary Jacobs, uma socialite americana de 19 anos, ela criou o sutiã propriamente dito, como conhecemos. Ela pegou 2 lenços, um cordão e amarrou e fez o sutiã, né? Então, com o início da guerra, o espartilho foi finalmente abolido, né? Porque com os homens na guerra, as mulheres foram trabalhar, né? Foram para as fábricas. Então, e começou a ter uma falta de camareiras. Então, as mulheres de classe alta, que eram as mulheres que mais usavam os espartilhos, elas acabaram desistindo do espartilho, porque elas precisavam se vestir sozinhas. E começaram a procurar coisas mais simples para se vestir. Então agora a gente vai falar dos anos 20, e os anos 20, com pós-guerra, a silhueta ela sofreu mudanças muito, muito drásticas. A cintura marcada ela desapareceu, a postura andrógina ela tomou conta, ela se estabeleceu. E essa época o estilo era conhecido como la garçonne, que é o estilo menino, né? Então os seios eles foram achatados, a silhueta ela não era marcada. Nessa época também começou o sutiã, ele mudou de forma, ele passou a ser um sutiã que era uma forma de faixa que achatava os seios, chamadas de bandeau. Ele podia ser feito de crepe, de cambraia ou de jersey de seda para classe alta. Nessa época a roupa íntima ela era composta, né, pela calcinha, as cintas, o espartilho, que era mais flexível, né, e os saiotes.
Nessa época também, a indústria têxtil, ela desenvolveu uma fibra sintética chamada rayon. E ela foi conhecida como seda artificial. E por ser barata a sua produção, ela popularizou o consumo de roupa íntima. Nessa época também surgiu uma variedade de combinações de combinações com o vestido. Então era um combo, né? Você comprava o vestido combinando com a sua combinação. Nessa época também surgiu a lingerie conjunto. Você comprava a lingerie, o sutiã combinando com a calcinha. Também foi um diferencial dessa época. E outro diferencial nessa época também foi que as roupas íntimas elas ganharam cor, né? Que antigamente tinha aquele branco comum e hoje, nessa época, né, não hoje, ela começou a ser feita de várias cores, estampas, né? Começou a ter uma liberdade nessa área também. Então vamos falar agora dos anos 30. A depressão econômica, ela influenciou demais a moda dos anos 30. As roupas ficaram mais sóbrias, a barra dos vestidos desceu de novo dos joelhos para a panturrilha, as curvas voltaram, né? A silhueta com curvas voltou. Definitivamente a modernidade dos anos 20 ela esfriou por causa da crise econômica. Então nessa época também a multinacional Dunlop ela entrou na indústria do sutiã com a produção de látex, né, transformando num tecido lavável. Então ela revolucionou a indústria do sutiã. Em 1930, a marca Charnot ela produziu um espartilho de borracha, né? E ele permitia mais conforto, o corpo respirar. E esse modelo super popularizou, tanto que apareceu no filme do Alfred Hitchcock. E também teve uma marca norte-americana, Kestos, nessa época. Ela transpassou dois lenços triangulares de maneira que eles cruzam, né, nas costas e se amarrar na frente. O sucesso foi muito grande. A Kestos nos anos 30 ela era referência de sutiã. Você falava sutiã, você pensava na Kestos. E nos anos 30 também o cinema tomou um grande partido, né? Hollywood cresceu muito nos anos 30. E a roupa íntima seguiu a tendência das formas mais ajustadas, com camisolas e caleçons, né? Vou até botar aqui o que é um caleçon, em tecidos bem finos e sem adornos, né? Para não marcar o vestido. Então era algo bem simples a roupa íntima nessa época. As jovens dessa época elas usavam camisolas e calcinhas, que nos Estados Unidos ganhou o apelido de Ted até. Nessa época, a roupa íntima ela era feita de cetim, crepes e jersey de seda, né, que eram usados para fazer a lingerie. Nessa época, a empresa DuPont ela produziu nylon, né, e o nylon foi usado pela primeira vez para a fabricação de meias em 1938. E 2 anos depois, ela passou a ser usada na produção de roupa íntima em si. Então vamos falar agora de 1940. E com a Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez muito grande de tecidos. Então as mulheres tiveram que produzir suas próprias roupas íntimas, né? Do vestido saía a calcinha, que saía a nágua, que saía... Porque não tinha tecido sobrando para isso. Então as mulheres tricotavam calcinhas, camisolas... E também as próprias revistas elas disponibilizavam os moldes, né, para essas mulheres produzirem suas próprias roupas íntimas. Em 1947, o fabricante Frederick of Hollywood ele desenhou o primeiro sutiã acolchoado do mundo. Esse primeiro é o primeiro sutiã push-up, né? Que ele era capaz de elevar e dar sustentação e volume aos seios, né?
falar dos anos 50 agora. Depois de crises, a moda tem uma tendência a ir pro luxo e nostalgia. E o Christian Dior, em 1947, ele lança um new look, trazendo de novo a cintura estreita, a saia solta e a silhueta curvilínea. O principal design de sutiã dessa época era de forma cônica. Era a forma cônica, né? E marcas como Maidenform, que criaram costuras circulares concêntricas e espirais, e também suportes, amarrações e separadores metálicos. E esses sutiãs, eles eram confeccionados por seda, shantung, cetim, brocado, chiffon, tafetá. E nessa época também a marca Frederic of Hollywood, né, introduziu o modelo meia taça com enchimento removível. As cintas eram indicadas até mesmo para crianças a partir de 4 anos, que dizia que fazia bem para a coluna, né? A roupa de baixo voltou a ter enfeites, rendas, né, graças ao nylon, que não estava mais na função de matéria para guerra, né, como material para guerra. Então, a modelagem mais usada de calcinha eram os caleçons, e muitas moças também preferiam as sunguetes, que eram justas e curtas, né? E feitas de nylon também. E nessa época também surgiu o Baby Doll com o nome Baby Doll, né? Porque o estilo do Baby Doll, a camisola Baby Doll já existia, mas em 1956, com o filme Baby Doll, esse traje apareceu e foi consagrado com esse nome e conhecido, né? Agora vamos falar dos anos 60. Após a Segunda Guerra Mundial, a juventude ela começou a dominar a moda. Não eram mais as filhas que vestiam as roupas das mães, né? As roupas se tornaram mais justas, mais curtas. Nessa época, o anticoncepcional ele revolucionava o comportamento feminino, e com isso os jeans se tornaram mais justos, as roupas de baixo cada vez menores e ajustadas, né, graças à introdução da lycra na sua composição. E nessa época também a calcinha de nylon stretch, tipo biquíni, né, se popularizou em cores vibrantes e padronagens chamativas. A estilista Mary Quant, ela combinava muito as estampas entre os sutiãs e as calcinhas também. E com a popularização da saia curta, né, que essa época se usava muito mini saia, começou a usar meia calça completa. Então a cinta liga ela ficou meio em desuso. Agora vamos falar dos anos 70. A geração dos anos 70, ela rejeitava qualquer lingerie que dificultasse os movimentos. A ausência, né, do sutiã é refletida pela necessidade de liberdade nessa época. E também nessa época uma empresa norte-americana, a Warner's, ela criou um modelo de bois moldado sem costura, com o nome de Special Pull. E na França, uma marca chamada Ruth, ela colocou no mercado o primeiro sutiã moldado, macio, leve como uma pluma e também feito de voal ou tule. Então ele se adaptava bem à pele. Nessa época, os estilistas desenvolveram inúmeros sutiãs, né? E o modelo frente única, ele se popularizou bastante. A empresa, né, Triumph International, ela lançou uma marca chamada Slug, a partir do desenvolvimento de um tecido especial. Esse tecido era um fio de elastano envolvido com algodão, né? Então ele era confortável, era prático e macio. E em 1977, duas estudantes norte-americanas eram adeptas de corrida, né? A Hilda Miller e a Lisa Linda, e elas queriam minimizar o balanço que os seios faziam com a prática, né? Que incomodava e doía bastante. Então elas uniram
jockstraps, né, que são suportes atléticos masculinos, e criaram assim o primeiro sutiã esportivo, né, batizado de jog bra. Ao fornecer o suporte adicional para o busto durante o exercício, elas aliviaram o desconforto e reduziram os potenciais danos, né, com os ligamentos dos seios na atividade. E contribuindo também com o aumento da participação de mulheres nesse tipo de exercício. Falar agora dos anos 80 e o estado de ânimo que poderia sintetizar os anos 80 é o estado de euforia, né? Provocado principalmente pela procura do bem-estar, o consumo exacerbado e o endeusamento do corpo. Nessa época, as mulheres elas tinham funções executivas no mercado de trabalho, né? Então, por baixo dos impecáveis tailleurs e tal, elas usavam peças de seda, de renda, com tons pastéis, meia calça com cinta-liga, e elas renunciaram o sutiã com armações e assumiu essa face sedutora, usando pequenos short dolls, né? E nessa época também, a estilista Chantal Thomas, em 1982, ela abriu a primeira boutique de lingerie em Paris. Nessa época também, o Elastano atingiu seu melhor desempenho, né? Ao inspirar modelos colantes e se integrar a materiais mais finos e maleáveis, como crepe, seda, renda e o tule. Então, vamos falar agora dos anos 90. E nos anos 90 teve uma mudança muito grande na forma de vender lingerie, né? Na forma de você fazer propaganda. E então, aqui com Calvin Klein, em 1992, ele trouxe a Kate Moss com o cantor Rap Mark, né? Que formam um casal. E com uma imagem marcada pela simplicidade, a campanha espelhava uma mudança de valores em contraste com a opulência, né? Com o exagero dos anos 80. A sociedade expressava um freio nessa questão do impulso do consumismo, né? Um desinteresse pela ostentação. Então ele trouxe uma simplicidade, os corpos nus, né? Também em 1992, a empresa americana Gossard, né? Ela pensando em mulheres reais, ela fez um sutiã que une e eleva os seios, né? Valorizando o espaço entre o decote. E o modelo era chamado de Ultra Bra. E também uma marca chamada Playtex, ela lançou sua própria versão desse sutiã, uma peça bem semelhante, né, com o nome Wonder Bra. E também nessa época, a grife americana, né, californiana, Victoria's Secret, né, que foi fundada em 77, ela investiu em bombásticas estratégias de marketing, atrelada ao imaginário de fantasia, o romantismo. Seu famoso catálogo divulgava produtos para ocasiões especiais, né? E essa marca ela começou a ver o homem como um possível consumidor da roupa íntima feminina, né? Então também foi uma grande mudança na forma de venda. Vamos falar agora dos anos 2000. E nessa época teve uma crescente busca por cirurgias de cirurgias plásticas e dietas, né? Uma busca pelo corpo também muito grande. E com isso vieram lingeries sem costuras, né? Que trouxeram soluções fáceis para uma silhueta mais elegante, né? O traseiro mais definido, cinturas marcadas, uma verdadeira engenharia em forma de roupa íntima. Um exemplo, né, disso é o short justo, né, que ele tem a função de achatar, né, e modelar a barriga e aumentar o bumbum, né. Famoso nessa época, uma forma famosa de lembrar é do filme Bridget Jones, né. E essas roupas íntimas eram leves, confortáveis, né? As calcinhas e os shorts eram modeladores, começaram a ser confeccionadas com nylon, elastano,
principalmente na cor nude, né? E as peças elas traziam como novidade uma faixa reforçada na barriga, né? E modelavam a região do corpo, o bumbum, né? E qualquer outro incômodo que a mulher pudesse ter, né? Para se sentir mais segura com o corpo. Eram chamados de shapewear, né? Existe até hoje.